Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para a gente dar continuidade a textos relacionados ao Evangelho de Jesus. Tudo aquilo que é verdade e que foi ensinado não somente por Jesus, mas depois explicado pelos apóstolos e foi nos dado como doutrina para os caminhos do Evangelho. A última audição, o último vídeo que nós fizemos, eu estava falando sobre a vida após morte, se a vida depois da morte. Ou seja, se nós temos consciência, se nós temos memória, se temos noção de que estamos mortos, né? Se temos ideia de que passamos desta vida para outra, ou então se acabou tudo, não existe mais nada. A gente sabe que existe uma grande quantidade de doutrinas, tanto na igreja como fora da igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja cristã de um modo geral. A igreja católica, a igreja evangélica. A igreja evangélica tem várias ramificações, desde a fundamentalista, tradicional, pentecostal, neopentecostal. São assuntos que a gente pode deixar para outros vídeos também. Mas no momento nós estamos analisando, segundo o Evangelho de Jesus, o que ele nos ensina sobre a vida após morte. E também por que a ressurreição ela precisa acontecer. Não basta morrer e ir para o céu, não basta morrer e ir para o paraíso. O último vídeo que nós fizemos, eu li aquela passagem onde o ladrão na cruz diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: na verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Há duas geografias espirituais aí. A geografia do reino e a geografia do paraíso. Obviamente o paraíso vem antes do reino. E isso é algo que nós poderemos falar depois também. Jesus conta também uma parábola em Lucas, no Evangelho de Lucas mesmo, sobre dois homens, um rico e um pobre. E eles morreram e foram sepultados. E diz aqui, acho que eu vou ler o texto, convém fazer a leitura do texto. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, deixa eu ver aqui, capítulo 16 de Lucas, capítulo 16. Agora existe um detalhe muito importante nessa parábola. Primeiro que parábola não é para tirar doutrinas. Parábola é uma história, é uma comparação. Existem detalhes na parábola que são totalmente contrárias ao que o resto da Bíblia ensina. Existem pontos na parábola que são apenas para construir um enredo, mas que não é essência da doutrina do Evangelho. Então a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola. Há coisas interessantes nessa parábola. Como eu disse, ela não serve para a gente tirar doutrina. Ela não serve como base para dizermos que existe um céu e um inferno. Existem outros textos que dizem isso. Existem textos mais concretos, mais sólidos. Há detalhes nessa parábola que são absolutamente estranhos à ideia da vertente natural da Bíblia. Por exemplo, vou ler aqui agora, em Lucas capítulo 19. Outra coisa, antes de começar a ler, existe um contexto na parábola, porque Jesus contou essa parábola porque tem um grupo de pessoas ouvindo ele, e alguns deles eram fariseus.
e alguns deles eram ricos, muito avarentos, que confiavam em suas riquezas e também acreditavam piamente que riqueza, como qualquer judeu acreditava nos dias de Jesus, acredita hoje, e o pior é que a igreja comprou essa ideia, ela adotou essa ideia de que bênção financeira é selo de autenticação da bênção de Deus. E não é, nem sempre. Nem sempre riqueza financeira é derivação de uma bênção de Deus. Mas eu sei que a teologia da prosperidade construiu uma série de ensinamentos em cima dessa possibilidade, dessa ideia. E essa teologia da prosperidade, ela não é nos dias de hoje, já nos dias de Jesus acontecia. E foi para rebater essa teologia que Jesus contou essa parábola. Porque diz assim, ó, no capítulo 16, como eu disse, no verso 14, Jesus diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam Jesus. Eles zombavam de Jesus, porque Jesus disse em textos anteriores de que não se pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza. Diz que também não é possível ser fiel no muito se você não for fiel no pouco. Ele diz também que uma geração religiosa, por causa do dinheiro, pode adulterar a sua fé com o Deus Mamon, se divorciando do Deus de Israel. Então Jesus pega essa cultura judaica da prosperidade financeira como um sinal da bênção de Deus e contrapõe isso com uma parábola. No verso 15 ele diz aos fariseus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Pois aquilo que é elevado entre os homens, ou seja, riqueza, status, posição, sucesso, o que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Não estou dizendo também que todo rico é abominação e que riqueza é desgraça, não é isso. O que Jesus está nos dizendo aqui nessa parábola e vai nos dizer é que nós não podemos colocar a nossa confiança no dinheiro, não podemos pôr a nossa fé no dinheiro e não podemos permitir que o dinheiro nos torne arrogantes, presunçosos, prepotentes, orgulhosos. Ele diz que o dinheiro pode se tornar o Deus da vida do homem. Essa é a geração atual que diviniza o dinheiro. Aí no verso 18, ele diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Jesus não está falando aqui de segundo casamento, não. E nem de adultério literal. Dentro do contexto da avareza, do dinheiro, da riqueza, da arrogância, da prepotência, Jesus está dizendo que muitos se divorciaram de Deus, repudiaram a Deus para casar com outra divindade. E que os fariseus estavam cometendo esse delito, grave delito. Aí no verso 19, observe que ele começa a parábola. Então o contexto todo gira em torno dessa ideia de que o dinheiro é sinal da bênção de Deus e que eu posso agir e ser do jeito que eu quiser, porque se o dinheiro está entrando é sinal que Deus está abençoando. Jesus diz aqui no verso 19, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura era vestido dos reis, era o imperador romano que vestia de púrpura. E linho finíssimo era roupa dos sacerdotes do templo.
Então Jesus está falando que esse homem representava tanto a casta política de Roma, como a casta religiosa do templo, que era superior a todos os outros homens e se sentiam no status elevado acima de todos os homens, como se aquela posição fosse uma autenticação de Deus sobre a vida deles, de que eles eram abençoados. Então esse homem vestido de púrpura, que é vestido dos imperadores, e vestido de linho finíssimo, que é o vestido dos sacerdotes, e que todos os dias se regalava esplendidamente, vivia esplendidamente, esnobava a sua luxúria, o seu luxo, a sua vaidade. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico. Então, a figura do Lázaro pedindo esmola próximo da porta do homem rico. E desejava esse mendigo alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães, que é um animal imundo na cultura judaica, vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas. Esse é o Lázaro, é de onde o feridento Lázaro, cheio de úlceras, feridas explodindo pelo corpo, é de onde veio aquilo que nós chamamos de palavrão lazarento, amaldiçoado, porque essa era a ideia nos dias de Jesus, algo que foi assim sendo construído por décadas, essa ideia de que bênção é riqueza e pobreza é maldição. Então Jesus pega esses dois homens e os coloca em situações de contraste. E daí aconteceu, no verso 22, que veio morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é uma figura do paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. Lembra que eu disse que a sepultura, na cultura judaica do Antigo Testamento, a sepultura também se chamava Sheol, de onde vem a expressão inferno? Pois é, no inferno, verso 23, lá na sepultura, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos o rico e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que eu vejo aqui é Jesus pintando com cores fortes a ideia de que depois da morte existe consciência. Consciência tanto para quem está com Deus como aquele que está sem Deus. Quem está com Deus foi para o seio de Abraão. Quem está sem Deus foi para o inferno. É lógico que essa expressão manda Lázaro molhar o dedo na língua e me refrescar a boca é uma hipérbole. Porque também não há possibilidade, pelo que nós entendemos na Bíblia, de que quem está no inferno possa ver quem está no paraíso e vice-versa. Por isso que é uma parábola e por isso que não serve como doutrina. Mas é uma parábola que exemplifica, que mostra essa ideia, essa verdade de que há um juízo depois da morte. Aí Abraão, que está lá no paraíso, andando com Lázaro, responde: Filho, verso 25, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Observe como gira em torno dos bens materiais, da grana, do dinheiro. Lembra-te, tenha essa memória. E Lázaro igualmente os males. Enquanto você foi rico, Lázaro foi miserável. O que você tinha de riqueza, ele tinha de pobreza.
de miséria. Agora aqui, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Ora, a possibilidade de alguém no céu falar com alguém que está no inferno é impossível. Não há essa possibilidade. Mas como é uma parábola e Jesus precisa construir uma história e construir um enredo para mostrar que a gente tem que tomar cuidado e administrar bem os bens, as oportunidades, as riquezas que Deus coloca à nossa disposição aqui nesta vida, então ele conta essa parábola. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Interessante usar a expressão nós e vós, dizendo que tem mais gente lá no céu e tem mais gente lá no inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vós, e ninguém é louco, né? Não podem. Quem que quer sair do paraíso e ir para o inferno? E os que estão aí, nem os de lá podem passar para nós. Verso 27. Então replicou, no caso o rico, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, que volte lá na minha casa, lá na terra, na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Então manda alguém lá avisá-los, para que eles vivam de tal maneira que não venham para este lugar. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Lembre-se que as escrituras dos judeus, e aqui não existia Novo Testamento, as escrituras dos judeus consistia dos escritos de Moisés e dos escritos dos profetas. Por isso que Jesus disse, olha, Abraão disse para o rico que estava lá no inferno, eles que leiam Moisés, eles que leiam os profetas. Aí no verso 30 diz, não, disse o rico, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E esse é o problema de muita gente. Eles só irão acreditar se aparecer um anjo no seu quarto, ou se alguém que veio lá do outro mundo, do mundo além, vir falar com eles. Era o que o rico estava falando para Abraão, olha, não adianta, eles não vão ler os escritos de Moisés, eles não vão ler e nem entender os profetas, manda alguém ir lá, manda algum espírito sair do mundo dos mortos e falar com eles. Abraão falou, não, eles precisam ouvir Moisés e os profetas. Hoje não, hoje a gente não precisa ouvir Moisés, a gente precisa ouvir Jesus. Está muito mais fácil, né? Existe um texto de Paulo em Romanos 10 que fala que a palavra da salvação está perto de nós, na nossa boca. Tem um texto que diz lá em Salmos e um texto que diz lá mesmo em Romanos, Paulo diz que não precisa subir ao céu para trazer a palavra, e nem precisa descer ao mais profundo do abismo para trazer a palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca. Daí Paulo diz lá em Romanos 10, portanto, se confessares com a tua boca Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Veja bem, não se invoca nem Moisés e os profetas. Paulo fala que a palavra está junto da sua boca e basta você crer e confessar. Jesus Cristo está perto de nós. E foi o que Abraão disse. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite. Estamos falando de ressurreição. Alguém dentre os mortos. Ora, ninguém precisa ressuscitar dos mortos para vir aqui e nos falar o que vai acontecer na vida pós-morte. Nós já temos Jesus. Jesus veio do submundo dos mortos para nos trazer uma palavra
que é a palavra da salvação. Então, essa parábola do rico e Lázaro, embora esteja dentro desse contexto da avareza, da arrogância, da fé no dinheiro, da prosperidade como sendo sinal da bênção de Deus e eu não preciso de mais nada, essa parábola serve também para nos trazer no imaginário a possibilidade da vida pós-morte. Eu quero terminar com um texto do livro do Apocalipse, onde fala também de que quando você morre e você está... Aqui vai falar debaixo do altar. As almas que estão debaixo do altar. Então existe uma multidão falando que existe gente na terra. Eu vou ler aqui, assim fica mais claro o texto, nos mostrando que existe realidades paralelas, mundos paralelos, dimensões paralelas depois da morte. Apocalipse capítulo 6, na abertura do 6º selo, né, do anjo aqui, deixa eu ver aqui, quando ele abriu, capítulo 6 do Apocalipse, no verso 9, capítulo 6, verso 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então nós temos duas dimensões. Temos uma dimensão que é chamado aqui debaixo do altar, né? No verso 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. E esses mortos, eles estavam conscientes e pedindo para que Deus julgasse o sangue deles que tinham sido mortos na terra. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, não no sentido de dormir, porque alma e espírito não precisa de repouso, mas que aguardassem, esperassem, repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então existem duas realidades paralelas, dois mundos paralelos aqui. Eu acredito nisso. Eu não acredito só nesse universo. Tanto é que a palavra universo é um verso. Eu não acredito só nesse verso. Planeta Terra, espaço sideral, universo. Eu acredito em mundos paralelos. Isso é tema para outro áudio e outro vídeo. Mas a gente chega lá, a gente vai falar sobre isso. Então, esse texto fala que as almas estavam debaixo do altar. Então, o que eu posso concluir? Que as almas, que debaixo do altar, seio de Abraão, paraíso é todo o mesmo local, é o mesmo lugar. Ah, mas é um local geográfico? Não, é uma dimensão paralela à nossa, e a gente não tem como imaginar a realidade disso. A gente só pode crer porque está aqui. Eu acredito nisso. E Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. E Jesus deu a promessa para o ladrão também: hoje tu estarás comigo no paraíso. E então eu vou parar por aqui, mas tem outros textos que ainda provam e mostram que quando uma pessoa morre ou desencarna, como diz o espírita, ela não deixa de existir, ela continua existindo, a sua alma e o seu espírito. O seu corpo precisará de ressurreição. E eu vou falar sobre isso também. Comecei falando sobre ressurreição, mas não tem como continuar falando a não ser que eu aborde primeiro essa questão de onde é que vai a sua alma depois da morte.
Não é um tema muito agradável, mas é uma verdade que a gente precisa pensar. Que Deus te abençoe. Tchau.